Quando o vinho escorreu pela toalha branca e tingiu o tecido como uma ferida aberta, a mesa inteira parou. O som do garfo caindo, o olhar surpreso da minha cunhada, o silêncio suspenso no ar por um segundo que pareceu eterno. Foi assim que tudo começou, com um simples tremor na minha mão direita. Eu tentei rir, dizer que estava tudo bem, que era só um reflexo involuntário, mas antes que qualquer palavra escapasse, Karen já havia se adiantado, com o tom doce e venenoso que ela dominava tão bem. Bêbada ao meio-dia, Marta. Você está um caos. A frase caiu como uma lâmina fria no meio do almoço de domingo, diante da família inteira. Eu não respondi. Só arregacei lentamente a manga da camisa e deixei o tecido subir até o ponto em que o sol, vindo da janela, bateu direto na cicatriz profunda que cruza o meu antebraço esquerdo. Um buraco de bala. Uma marca antiga, roxa e pálida ao mesmo tempo, como se tivesse sido feita ontem. Dano no nervo, eu disse sem elevar o tom, de salvar vidas. O garfo que meu pai segurava parou no ar. O riso do sobrinho calou. E a sala inteira ficou em silêncio. Um silêncio pesado, quase constrangedor, como se ninguém soubesse o que fazer com a verdade que eu havia acabado de colocar sobre a mesa, junto com o vinho derramado. Karen fingiu sorrir, mas eu vi a tensão no canto dos lábios, o desconforto disfarçado de leveza. Ela balbuciou algo como: "Nossa, eu não sabia", e se recostou na cadeira, mexendo no celular, tentando se recompor. Meu irmão, Daniel, olhou para mim com uma expressão indecifrável, metade culpa, metade indiferença. Ele sabia do ferimento, mas nunca havia contado a ela. Preferiu o silêncio, como sempre, e naquele instante percebi que era exatamente isso que ele faria de novo. Nada. O mesmo nada que ele fez quando ela me ridicularizou em outras ocasiões. O mesmo nada que fez quando ela me chamou de masculinizada, porque eu não uso salto em jantares. O mesmo nada que fez quando eu passei 6 meses em missão e ninguém sequer perguntou se eu estava viva. O vinho continuava se espalhando pela toalha. Eu peguei o guardanapo e comecei a limpar devagar, como se cada movimento fosse uma forma de apagar o constrangimento. Mas não havia nada a apagar. O que estava em jogo não era um copo derramado. Era o que eu representava ali, uma presença incômoda. Uma mulher que não se encaixava na moldura daquela casa de gente ajustada, bem vestida, satisfeita com as próprias vidas previsíveis. Eu era o ruído na harmonia, o lembrete de que o mundo não é tão controlável quanto os jantares de domingo. Minha mãe tentou quebrar o clima, perguntando se alguém queria mais purê. Ninguém respondeu. O som da colher raspando o fundo da travessa foi o único ruído por um tempo. Daniel pigarreou e tentou sorrir para mim, mas não sustentou o olhar. Karen, por outro lado, se recompôs rápido demais. Voltou a falar sobre o novo sofá da sala, sobre o tecido importado, sobre como ela e Daniel estavam cansados de tanto trabalhar. E foi nesse exato instante que eu percebi o abismo. Ela falava de exaustão, e eu lembrava de poeira, sangue e calor sufocante em um vilarejo que nem existe mais no mapa. Ela falava de estética, e eu lembrava de esconder uma criança atrás de uma parede de tijolos quebrados. O contraste era grotesco. Mas eu não disse nada, não por fraqueza, por escolha. Há uma força em não responder. Uma autoridade no silêncio que quem nunca teve que engolir a própria dor não consegue compreender. Então eu deixei que falassem, que rissem, que retomassem o ritmo forçado da refeição. Eu fiquei ali, imóvel, observando cada gesto, cada troca de olhares, cada sinal do desconforto que fingiam não existir. O vinho secava na toalha, deixando uma mancha irregular, escura, quase parecendo o mapa de algum país distante. Talvez um que eu tenha atravessado armada, com medo e coragem na mesma medida. Quando o almoço terminou, Karen se levantou primeiro, recolhendo os pratos com uma energia exagerada, como quem precisa ocupar as mãos para não enfrentar o que sente. "Vou pôr a roupa para lavar antes que manche", disse, sem olhar para mim. Daniel foi atrás dela, e eu fiquei sozinha à mesa por alguns minutos. Minha mãe veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: "Ela não entende, filha. Não se magoe." Eu sorri, um sorriso pequeno, educado. "Não me magoo, mãe." Menti. Só observo. Enquanto lavava as mãos na pia, vi meu reflexo no vidro da janela. O sol batia de frente, e eu quase não me reconheci. Havia linhas novas no meu rosto, não de idade, mas de exaustão. Linhas que não vêm de espelho, vêm de tempo vivido demais, visto demais, sentido demais.
Meu olhar se deteve na cicatriz mais uma vez. Pensei em quantas vezes já a escondi de olhares curiosos. E percebi que naquela casa eu não era uma convidada. Eu era um enigma que ninguém queria decifrar. Na saída, Karen me deu um abraço protocolar. Aquele toque leve e rápido de quem quer encerrar a cena o quanto antes. Se cuida, tá? Ela disse. Claro, respondi. O carro estava quente quando entrei. Fiquei um tempo parada, sem ligar o motor. O som abafado das vozes vindo da casa parecia um murmúrio distante. Eu olhei para o retrovisor e vi o reflexo da janela da sala, as cortinas brancas balançando com o vento. Pensei em como era curioso. Um lar tão tranquilo por fora podia esconder tanto julgamento por dentro. Dirigi sem destino por um tempo, até estacionar em frente à praia. O mar estava calmo, mas eu não estava. Senti o braço latejar, o mesmo tremor que começou no almoço voltando aos poucos. Fechei os olhos e deixei o vento bater no rosto. Tentei respirar fundo, mas algo dentro de mim ainda pesava. Talvez fosse o que não foi dito, ou o que foi dito demais. Enquanto o sol descia, uma lembrança antiga atravessou minha mente com a nitidez de um disparo. O cheiro metálico de sangue fresco, o rádio chiando, o grito abafado de um soldado pedindo ajuda. Foi ali, naquela lembrança, que tudo começou a fazer sentido. O tremor, o buraco, o silêncio. Tudo tinha um nome, uma origem, uma história que eu nunca contei. Não por vergonha, mas porque aprendi cedo que quem fala demais perde o respeito de quem nunca vai entender. A maré começou a subir e as ondas cobriram as marcas na areia. Eu deixei o relógio marcar o tempo e só então liguei o carro de volta para casa. No espelho, a cicatriz parecia brilhar com a luz laranja do entardecer, como se ainda pulsasse. E talvez pulsasse mesmo, não por dor, mas por memória. A cada batida do coração, ela me lembrava de algo que nenhum deles jamais saberia. O que significa colocar a própria vida entre a morte e um desconhecido. Cheguei em casa quando o céu já escurecia. Pendurei o uniforme que ainda uso para treinamentos na parede do quarto e sentei na beira da cama. Meus dedos ainda tremiam, mas de um jeito diferente. Não era fraqueza, era descarga. O corpo lembrando ao cérebro o que ele tenta esquecer todos os dias. Peguei o celular e vi uma notificação. Uma mensagem de grupo da família, foto do almoço, todos sorrindo, legenda da Karen. Domingo abençoado com quem a gente ama. Eu sorri de volta, sozinha, sem apertar o botão de curtir. No fundo eu sabia. Aquela mesa não era mais minha. E pela primeira vez, eu não senti culpa por isso. Só uma calma estranha, parecida com o que vem depois do barulho de um disparo. O silêncio absoluto. Quando cheguei em casa depois daquele almoço, ainda sentia o gosto metálico do silêncio. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da saturação de tudo o que não foi dito. Larguei as chaves na bancada e fiquei parada, observando o copo de água pela metade que deixei pela manhã. O reflexo da janela tremia levemente sobre o líquido, e por um instante, o movimento me lembrou o tremor involuntário da minha própria mão, aquele que fez o vinho cair e desencadeou a vergonha pública. Eu respirei fundo e toquei o braço, sentindo o relevo irregular da cicatriz sob o tecido fino da camisa. É estranho como certas feridas não ardem mais na pele, mas continuam latejando dentro da memória. Sentei na cama e fechei os olhos. Bastou isso para a lembrança se acender como um disparo. A areia quente grudando na pele, o sol cruel no alto, o cheiro inconfundível de diesel e pólvora. Eu estava lá de novo, na vila que nem nome tinha. Um amontoado de casas de barro, cabos elétricos pendurados e o eco distante de vozes pedindo socorro. Lembro do calor cortante dentro do colete, do suor descendo pelo pescoço e do som seco que partiu o ar. O tiro. Não foi como nos filmes. Não houve tempo para reagir, nem trilha sonora. Só o impacto, o desequilíbrio e a surpresa absurda de ainda estar de pé. Olhei para o braço e vi o sangue escorrendo, misturando-se à poeira. O mundo girou, mas o rádio ainda chiava no meu ouvido. Avançar, evacuação, civis no perímetro norte. E então, mesmo sangrando, eu corri. Corri porque havia 3 civis presos em uma casa que começava a desabar e eu não podia parar. O protocolo dizia, aguarde reforço, mas protocolo nenhum entende o que é ouvir o choro de uma criança enquanto o teto racha sobre a cabeça dela. Entrei sem pensar. O som das estruturas quebrando era quase ensurdecedor. Um dos soldados tentou me segurar, mas eu já estava dentro. Consegui alcançar os 2 adultos primeiro,
uma mulher com o rosto coberto de poeira e um homem com uma perna ferida. O terceiro era um menino, encolhido no canto, com os olhos arregalados e um brinquedo de pano apertado contra o peito. Foi quando o braço falhou. Tentei puxá-lo e a mão simplesmente não respondeu. Um formigamento subiu até o ombro e eu percebi que algo dentro de mim tinha se rompido. Não só o nervo, mas a confiança no próprio corpo. Usei o outro braço, o bom, e arrastei o garoto para fora. Quando saímos, a casa desabou completamente. Depois disso, o tempo virou uma massa amorfa. Lembro de alguém gritando, atingida, atingida, do cheiro de queimado misturado a ferro, do céu ficando branco e distante. O sargento apertou meu braço com tanta força que achei que ia desmaiar. Vai ficar bem, Martins, ele disse, mas nem ele acreditava. A dor era tão profunda que ultrapassava o corpo. Não doía só o ferimento, doía a ideia de talvez nunca mais segurar uma arma com firmeza. Fui evacuada de helicóptero, e o som das hélices se misturava ao bater descompassado do meu coração. Ali, dentro daquele barulho, entre o chão que se afastava e o sangue que manchava o uniforme, eu entendi o preço real do heroísmo. Passei 3 meses internada em uma base médica. O diagnóstico veio frio, como todos os diagnósticos importantes. Dano permanente em nervos do antebraço direito, coordenação comprometida. A médica evitava o termo invalidez parcial, mas eu sabia ler nas entrelinhas. Eu tinha 32 anos e um braço que tremia mesmo quando o resto do corpo estava firme. Passei dias inteiros observando o próprio reflexo no vidro da janela, perguntando se ainda era eu aquela mulher de farda que outros chamavam de corajosa. Durante a reabilitação, ninguém da família visitou. Nem Daniel, nem minha mãe. As desculpas eram sempre as mesmas. Distância, trabalho. Não queríamos atrapalhar sua recuperação. Mas no fundo eu sabia. Eles não sabiam lidar com o que eu representava. É mais fácil admirar um herói abstrato do que conviver com um que sangra, que tem cicatriz, que treme. Heróis reais incomodam. São lembretes de que coragem não é bonita, e sim brutal. Quando voltei ao Brasil, o sol parecia outro. A farda que eu vestia na volta parecia menor, como se o tempo fora do país tivesse mudado meu corpo e minha alma. Fui recebida por oficiais e colegas. Ganhei um certificado, um aperto de mão, um discurso bonito sobre bravura. Mas quando voltei para casa, o silêncio me recebeu primeiro. Karen me cumprimentou com um sorriso de quem cumpria um protocolo social, e Daniel me abraçou rápido, sem olhar muito. Você está magra, foi o que ele disse. Nenhum como foi, nenhum eu senti sua falta. Eu apenas sorri e disse, 3 meses de comida de hospital dá nisso. Ele riu por educação, e o assunto morreu ali. Nos primeiros dias, tentei retomar a rotina. Dormir, comer, caminhar, fingir que tudo estava normal. Mas à noite, o barulho voltava. Helicóptero, rádio, gritos. Às vezes, acordava com o braço latejando e a mão fechada como se ainda segurasse algo pesado. Na terapia, me ensinaram a relaxar os músculos e a aceitar o novo limite. Seu corpo reagiu ao trauma salvando vidas. Isso também é força. Eu concordava com a cabeça, mas no fundo sentia que algo em mim havia ficado preso naquele vilarejo de poeira. Karen gostava de me apresentar aos amigos como a cunhada militar, num tom entre admiração e deboche. Certa vez, numa festa, ela contou uma piada, que eu devia dormir de botas e acordar atirando. Todos riram. Eu também, por educação. Mas quando cheguei em casa, tirei o uniforme do armário e sentei no chão. Passei os dedos pelos tecidos gastos, pelas insígnias bordadas. Toquei o distintivo com meu nome e pensei em quantas vezes ele foi chamado em situações em que uma resposta errada significava morte. Ali, naquele quarto escuro, me dei conta de que eu não tinha voltado de uma guerra. Eu só tinha mudado de campo. Agora, o combate era outro, mais sutil, mais disfarçado. O braço continuava tremendo às vezes, especialmente quando eu me irritava ou sentia vergonha. Foi por isso que o copo caiu no almoço. Não era descuido, nem embriaguez, como Karen insinuou. Era reflexo. Reflexo de quem já segurou a vida de alguém com a mão ensanguentada, e agora não consegue segurar um copo sem que o corpo se lembre disso. É curioso como a memória física é mais honesta que a emocional. O corpo não esquece. Ele repete. Naquele dia, depois de chegar da praia, peguei uma caixa no fundo do armário. Dentro, estavam os documentos que eles nunca viram.
relatórios de missão, condecorações, fotos de equipe. Havia uma carta também escrita à mão, de um dos soldados que salvei. Dizia: se um dia achar que não valeu a pena, lembre que eu estou vivo por sua causa. Li em voz alta, sozinha, e a casa ficou pequena demais para caber aquele tipo de verdade. Guardei a carta de novo, com cuidado, e percebi que eu nunca tinha mostrado nada disso à família. Nunca achei que entenderiam. Eles não falam a língua da dor silenciosa, nem da honra que vem com cicatriz. No espelho, vi o reflexo do meu rosto, o mesmo que Karen olhou com desdém quando o vinho caiu. Ela viu uma mulher desequilibrada. Eu vi uma sobrevivente. O problema é que o mundo gosta mais de vítimas do que de sobreviventes. Vítimas inspiram pena, sobreviventes inspiram desconforto. E naquela casa, naquele almoço, ninguém queria desconforto. Queriam histórias leves, conversas neutras, aparências intactas. Eu era a rachadura. Apaguei as luzes e fiquei deitada, ouvindo os ruídos da rua. Pensei em como minha vida se divide entre dois mundos, o da ordem e o da guerra, o da família e o do esquecimento. Nenhum deles me pertence completamente. Sou uma mulher entre fronteiras, com um corpo que ainda responde a tiros que já não existem e um coração que se acostumou a não pedir explicações. Naquela noite, antes de dormir, prometi a mim mesma uma coisa simples: nunca mais pedir licença para existir. Eu salvei vidas, perdi outras e ainda estou de pé. Não vou justificar meu tremor para quem nunca tremeu de medo por alguém além de si mesmo. Fechei os olhos e deixei que o sono me encontrasse devagar. O passado continuava lá, inteiro, imenso, latejando sob a pele. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Não culpa, não raiva, apenas certeza. Certeza de que eles não me conhecem e que talvez, finalmente, eu esteja pronta para deixá-los conhecer. As pessoas acham que o desrespeito chega de forma barulhenta, com gritos, brigas ou portas batendo. Não chega. Ele se infiltra devagar, silencioso, como água que escorre por rachaduras. Um olhar que dura 1 segundo a mais, uma pausa calculada entre palavras, só brincadeira que deixa gosto amargo. Foi assim que começou. Depois daquele almoço, eu percebi que algo tinha mudado. Ou talvez só tivesse ficado visível o que sempre esteve ali. Karen não me atacava mais diretamente. Ela fazia melhor. Sorria. Sorria e me reduzia por dentro, centímetro a centímetro. As semanas seguintes foram uma sequência de pequenas situações que, sozinhas, pareceriam insignificantes, mas juntas formavam um padrão, uma teia de controle social e manipulação, algo que eu conhecia bem, já tinha visto acontecer em missões, quando um grupo precisava isolar um elemento incômodo. Eu era o elemento. A primeira vez foi numa festa de aniversário da minha mãe. Eu cheguei pontualmente, como sempre, carregando uma torta que tinha preparado de madrugada. Karen já estava lá, coordenando tudo, falando alto, dando ordens. Quando me viu, abriu um sorriso ensaiado. Ah, que bom que veio, Marta. Coloca a torta... talvez na varanda, tá? Para não ocupar espaço na mesa principal. O mesa principal ficou ecoando na minha cabeça. Era a mesa da família, a mesma onde eu sempre sentei quando éramos só eu, Daniel e mamãe. Agora, aparentemente, eu era a decoração periférica. Coloquei a torta na varanda, respirei fundo e fiquei observando de longe. A cada risada, cada brinde, eu me sentia mais espectadora do que participante. Meu irmão evitava me encarar. Quando finalmente cruzamos olhares, ele levantou o copo, num gesto de cumplicidade tímido. Karen percebeu e imediatamente puxou o braço dele, cochichando algo que o fez desviar o olhar. Foi rápido, mas suficiente. Eu já vi aquele tipo de comando antes. Não em mesas de jantar, mas em zonas de conflito. A manipulação tem a mesma linguagem, muda apenas o cenário. No final da noite, quando todos foram embora, ela fez questão de me agradecer. Obrigada pela torta, estava deliciosa. Pena que sobrou tanto. Acho que o pessoal preferiu os docinhos da confeitaria nova da cidade. Eu apenas sorri. Em missões, aprendemos que às vezes a forma mais eficaz de responder é o silêncio. Só que dentro de casa, o silêncio dói mais. Na semana seguinte, ela começou a fazer piadas veladas. A Marta não tem WhatsApp, gente. Ela deve usar rádio militar ainda. Risadas. Cuidado com o jeito dela olhar. Parece que está te analisando como um alvo. Risadas de novo.
Eu ria também, para manter a paz. Mas no fundo, cada uma dessas frases deixava marcas invisíveis. Meu pai, antes de falecer, dizia que o pior tipo de desrespeito é aquele que se disfarça de brincadeira. E ele tinha razão. Karen fazia isso com maestria. Ela me diminuía na frente de todos, mas se alguém tentava defender, ela respondia: calma, eu só brinquei. A Marta é forte, não se ofende fácil. Era um golpe duplo. Primeiro te atinge, depois te culpa por reagir. Daniel, cada vez mais submisso, começou a repetir o comportamento dela. Um dia, quando tentei ajudá-lo com um reparo elétrico em casa, ele riu. Deixa que eu faço, Marta. Aqui não é campo de batalha. É só um disjuntor. A frase parecia inocente, mas me atravessou. Era como se meu passado tivesse virado piada doméstica. Um mês depois, veio o episódio da foto. Minha mãe queria reunir todos os filhos e netos para um retrato de família. Eu cheguei atrasada 10 minutos. E quando entrei, todos já estavam posicionados. Karen olhou para mim e disse sorrindo: ah, a heroína chegou. Pessoal, vamos fazer uma segunda foto só com a turma civil, tá? Uma para postar, outra para guardar. Todos riram. Eu fiquei parada, imóvel. Aquilo foi mais do que humilhação. Foi exclusão disfarçada de leveza. Quando a câmera clicou, ela sussurrou baixo o suficiente para só eu ouvir: uniforme não combina com tapete novo. E sorriu para a foto. Naquele dia, algo em mim começou a se desligar. Não de raiva, mas de lucidez. Eu percebi que estava tentando pertencer a um lugar que não queria me ter. E isso é um tipo de prisão que a farda não te prepara para enfrentar. Em casa, passei a evitar convites. Dizia que tinha plantão, treinamento, ou simplesmente não respondia. Daniel me mandava mensagens curtas, genéricas. Tá tudo bem? Mãe perguntou de você. Eu respondia com o mesmo desinteresse. A verdade é que ele tinha se tornado um espectador da própria covardia, e eu não podia mais esperar resgate de quem escolheu se esconder. Mas o destino tem um senso cruel de ironia. Certo dia, recebi uma ligação do quartel. Era o capitão Miranda. Martins, precisamos que você represente o batalhão no evento de reconhecimento de veteranos. Seu nome foi indicado pelo comando-geral. Fiquei em silêncio por um instante. O mesmo braço que tremia segurou o telefone firme. Eu aceito, respondi. Naquela noite, decidi que iria usar esse convite de um jeito diferente. Não por vaidade, mas por justiça. Não para me vingar da família. Ainda não. Mas para lembrar a mim mesma quem eu era antes de deixar que me definissem pelo que não entendem. O evento seria em 2 semanas. Eu não contei a ninguém. Continuei convivendo com o mesmo teatro de aparências. Karen, sempre cordial, me enviava vídeos motivacionais pelo grupo da família. Mensagem para mulheres fortes, seguidos de corações e emojis de soldado. Era quase engraçado. Como alguém podia me ridicularizar em um dia e me usar de exemplo em outro? Essa é a essência da hipocrisia. Ela adora a força dos outros desde que não precise lidar com ela de perto. Certa tarde ela me ligou. Marta, estou organizando um almoço em casa. Vai ser pequeno, só a família. Você vem, né? Eu hesitei. Depende do motivo. Ela riu. Motivo? Nenhum, só para colocar a conversa em dia. Aceitei, não porque queria, mas porque pressenti que algo estava se movendo. No dia do almoço, cheguei um pouco mais cedo. Karen estava arrumando a mesa, impecável, cada prato medido milimetricamente. Senta, relaxa um pouco, ela disse. Deve ser cansativo viver sob tanta tensão. Sorri. Aprendi a não relaxar quando estou em território hostil. Ela congelou por um segundo. Foi rápido, mas vi o desconforto. Foi a primeira vez que percebi medo nos olhos dela. Durante o almoço, as provocações continuaram, mas eu já não reagia. Era como observar um inimigo desarmado. A diferença é que, ali, a arma dela era a vaidade. Quando ela comentou: "Você devia sorrir mais, Marta. As pessoas fortes assustam." Eu apenas respondi: "Sorrisos falsos assustam mais." A mesa silenciou. Por dentro, eu estava calma. Aprendi em combate que o inimigo mais perigoso é aquele que acha que te conhece. Ao sair, passei pela sala e notei algo curioso. Na estante, ao lado das fotos da família, havia um porta-retrato novo. A foto do último almoço. Aquela em que me pediram para ficar de fora. Só estavam eles, sorrindo. E no canto inferior, uma legenda impressa: "Família é tudo."
A ironia era tão precisa que eu quase ri. No carro liguei o rádio, mas o som parecia distante. A mente já estava em outro lugar. Lembrei do evento militar que se aproximava. Seria televisionado, aberto ao público, com autoridades e imprensa. Pensei em como seria ver aqueles rostos, os mesmos que me desdenharam, confrontados pela verdade que sempre ignoraram. Eu não queria vingança. Queria equilíbrio. Queria que o mundo fosse justo por 5 minutos. Chegando em casa, tirei o uniforme do armário e o passei com calma, como um ritual. O tecido áspero, o brilho discreto das medalhas, o peso simbólico de cada costura. Enquanto o ferro deslizava, eu pensava: eles acham que conhecem força porque nunca precisaram exercê-la. Força não é voz alta, nem poder. É suportar o silêncio, sem se dissolver. Naquela noite, dormi pouco. O braço latejou, como se pressentisse o que viria. Entre sonhos fragmentados, ouvi a voz de Karen ecoar: "Você está um caos." Acordei com o coração acelerado e ri sozinha. Não, Karen. O caos é você. Eu sou apenas o que sobra quando o caos termina. A omissão tem um som. É o som do copo pousando na mesa quando você espera uma palavra e ela não vem. O som da respiração presa no meio de uma frase que nunca é dita. Eu aprendi a reconhecer esse som. E ele vinha de Daniel. Nos últimos meses, depois daquele almoço e de todas as pequenas feridas que vieram depois, o silêncio do meu irmão se tornou mais pesado do que qualquer ofensa da Karen. Ela atacava com veneno, mas ele matava aos poucos, com indiferença. Daniel sempre foi o diplomata da família. Quando éramos crianças, ele era o mediador, o que dizia: "Deixa disso", quando eu brigava com meninos da rua, ou respondia a professores injustos. Ele ria quando eu subia em árvores, dizia que eu parecia um menino. Eu ria também. Na época, era carinho. Hoje, entendo que era o início de algo que cresceria como uma erva daninha, a crença de que eu devia ser menos. Quando decidi entrar para a carreira militar, Daniel foi o primeiro a se opor. "Você vai virar um soldado de barro, Marta. O exército vai te quebrar." Eu respondi: "Então que me quebre. Pelo menos saberei o que sou feita." Ele não entendeu. Nunca entendeu. E acho que nunca quis entender. Porque para ele, e para muitos, coragem feminina sempre parece arrogância. Mesmo assim, durante um tempo, ele fingiu apoiar. Foi à minha formatura, tirou fotos comigo de uniforme, postou no Facebook com legendas orgulhosas. Mas logo vieram as piadas, o distanciamento, o olhar curioso dos amigos dele quando eu chegava de farda. Eu percebia o incômodo. Daniel não gostava do que eu representava. A farda, para ele, era um lembrete de tudo que ele não teve coragem de ser. Depois da missão em que fui ferida, ele não foi me visitar no hospital. Ligou uma vez, por obrigação. Disse que estava tentando lidar com o susto. Na verdade, estava tentando lidar com o fato de que a irmã mais nova, a que ele sempre tentou proteger, tinha sobrevivido a algo que ele não suportaria nem assistir em um filme. Quando voltei ao Brasil, ele não quis conversar sobre o assunto. Dizia que é melhor esquecer o que é pesado, mas o problema é que ele nunca quis esquecer. Ele quis apagar. O distanciamento cresceu em silêncio. Depois do jantar em que Karen me humilhou, eu esperei que ele me ligasse, pedisse desculpas, dissesse algo. Não veio nada. No grupo da família, ele mandava vídeos de futebol, fotos dos sobrinhos, e uma vez comentou: "Precisamos marcar um churrasco. Tá sumida." Era como se nada tivesse acontecido. O tipo de negação que só existe quando o medo de enfrentar a verdade é maior que a vontade de ser justo. Uma tarde, decidi visitá-lo, sem aviso. Queria olhar nos olhos dele e entender onde eu havia perdido meu irmão. Karen atendeu a porta, surpresa, mas não simpática. "Ah, Marta, que visita inesperada." "Daniel está no trabalho, mas se quiser esperar..." Eu entrei. A casa estava impecável, fria, perfumada demais. Cada objeto parecia calculado para mostrar estabilidade. Fotos nas paredes, troféus dos filhos, diplomas de Karen. E então vi, na estante, ao lado do retrato do casamento, havia uma moldura com uma foto antiga. Eu e Daniel, ainda adolescentes, uniformes do colégio, rindo com os braços nos ombros um do outro. Só que o canto da foto estava cortado. Justo o lado onde eu estava. Karen percebeu meu olhar. "Ah, estragou na moldura antiga. Mandei cortar para caber nessa nova." Sorri de leve. Entendi. E naquele instante, entendi mesmo. Ela não estava apenas rearranjando fotos. Estava reescrevendo histórias, apagando minha presença, pedaço por pedaço. E Daniel deixava. Quando ele chegou, estava exausto,
mas surpreso de me ver. Marta, que bom, não sabia que vinha. Sentei no sofá, cruzei as pernas. Também não sabia, só vim conversar. Ele se sentou devagar, já em postura defensiva. Karen ficou por perto, fingindo organizar coisas. Eu fui direta. Você viu o que aconteceu naquele almoço, não viu? Ele hesitou. Ah, Marta, você sabe como a Karen é. Fala demais, mas não tem maldade. Respirei fundo. Daniel, ela me chamou de bêbada, na frente de todo mundo. E você não disse uma palavra. Ele desviou o olhar. Não queria criar confusão. Essa frase, não queria criar confusão, é o escudo dos covardes. É o modo como as pessoas lavam as mãos do que é certo para manter o conforto. Eu olhei para ele e senti algo dentro de mim quebrar. Você criou algo pior, Daniel. Criou silêncio. Ele ficou quieto. Karen, no canto da sala, fingia olhar o celular, mas eu sabia que ouvia cada palavra. Levantei e caminhei até a estante. Toquei na foto cortada. Sabe o que dói? Não é ela me odiar. É você permitir. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Não, escuta. Eu passei anos acreditando que você me entendia, que a gente se protegia mesmo sem falar. Mas hoje eu vejo que você só me defende quando ninguém está vendo, quando custa pouco. Ele me acompanhou até a porta, calado. Antes de sair, eu disse: um dia você vai entender que não precisa gritar para ser cúmplice. Basta se calar. E fui embora. Nos dias seguintes, ele não ligou. Nenhuma mensagem. O vazio virou rotina. Até que uma semana depois, recebi uma notificação de rede social. Uma foto da família dele num churrasco, todos sorrindo. Legenda: família é abrigo. Eu olhei por longos minutos. Nenhum abrigo é feito de paredes que excluem. Voltei ao quartel e mergulhei no trabalho. Às vezes, o serviço era a única forma de silenciar o que ecoava dentro. Durante um exercício, o sargento comentou: você parece mais tensa que o normal, Martins. Eu respondi: é só o peso do silêncio. Ele não perguntou mais nada. No final daquele mês, o evento de veteranos se aproximava. Recebi o uniforme de gala, medalhas polidas, uma pasta com o discurso preparado pelo comando. Li, mas não gostei. Soava impessoal, frio, como se a coragem pudesse ser medida por protocolo. Reescrevi tudo. Falei sobre propósito, sobre lealdade, sobre o tipo de sacrifício que ninguém aplaude porque ninguém vê. No fundo, eu estava escrevendo para Daniel, não para os oficiais. 2 dias antes da cerimônia, minha mãe ligou. Soube que vai receber uma homenagem, filha. Que orgulho! A voz dela tremia de emoção. E então ela completou. O Daniel comentou, mas disse que não sabia se podia ir. A Karen tem um compromisso. Engoli seco. Claro, o compromisso era não me aplaudir. Não precisa ir, mãe. Não é para eles. É por mim. Na véspera do evento, recebi uma mensagem de Daniel. Curta. Boa sorte amanhã. Sei que vai ser lindo. Nenhuma vírgula de arrependimento. Nenhum pedido de perdão. Só a manutenção do personagem que aprendeu a sobreviver sendo neutro. Eu li, mas não respondi. A noite antes da cerimônia foi estranha. Sonhei com nós 2 pequenos, correndo pelo quintal de casa, rindo, cobertos de lama. Ele dizia: não conta pra mãe. Eu respondia: nunca. Acordei com lágrimas e um vazio que nem o fardo militar consegue preencher. A lealdade, percebi, é um idioma que nem todos falam. No dia seguinte, vesti o uniforme com calma. Prendi o cabelo, ajeitei as medalhas, olhei meu reflexo no espelho. Vi ali uma mulher inteira, marcada, mas de pé. A cicatriz parecia brilhar sob a luz do quarto. Peguei o relógio que Daniel me deu aos 18 anos, o único presente dele que ainda guardo, e coloquei no pulso. Não como lembrança de afeto, mas como prova de que até as promessas quebradas deixam rastro. Antes de sair, respirei fundo. O mundo lá fora ainda acreditava na imagem de família unida, mas eu sabia. O que sustenta certas uniões não é amor, é conveniência. Daniel escolhera o lado mais fácil, e eu, o mais solitário. Enquanto dirigia até o local da cerimônia, o céu parecia limpo, quase irônico. Pensei em como ele reagiria se visse a cena, os aplausos, a homenagem, as palavras que eu escrevera. Será que sentiria orgulho? Ou apenas desconforto por ver a irmã que ele tenta esconder brilhar em público? Não importava mais. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava que ele me olhasse. Eu aprendera a existir sem testemunhas. No dia seguinte à cerimônia, acordei antes do sol. O corpo ainda estava pesado,
mas a mente estava alerta. Não dormi bem. Não por ansiedade, mas pela sensação de estar às vésperas de algo que eu ainda não sabia nomear. Era como antes de uma missão. Aquele instante suspenso entre o planejamento e o impacto, entre o que você sabe e o que está prestes a descobrir. Levantei, fiz café preto forte, sem açúcar, como aprendi nas bases, e sentei à mesa com o uniforme ainda pendurado na cadeira. As medalhas refletiam a luz cinza da manhã. Pareciam me observar, mudas, lembrando que as maiores conquistas quase sempre vêm depois das maiores dores. Tomei o primeiro gole e decidi revisar os documentos que havia recebido dias antes, no envelope carimbado do Comando Geral. Eu não tinha aberto tudo. Apenas li o comunicado principal, o convite para representar os veteranos. Mas havia mais. Peguei o envelope grosso, ainda fechado com o selo dourado. Rasguei com cuidado. Dentro, havia 3 pastas. Na primeira, o discurso padrão que eu já havia ignorado. Na segunda, uma cópia do reconhecimento de mérito, assinada por 3 generais e o ministro da Defesa. E na terceira, uma notificação confidencial com meu nome em letras maiúsculas. Promoção a major. Aprovação pendente de homologação. Fiquei olhando para o papel por longos minutos, como quem tenta confirmar se é real. A mão tremeu de leve, mas não pelo ferimento. Foi emoção. Aquelas palavras significavam mais do que um título. Eram a prova concreta de que todo o sacrifício, cada noite sem dormir, cada insulto engolido, cada silêncio imposto, não tinham sido em vão. Major. A mente começou a repassar o caminho até ali. As instruções duras, os exercícios embaixo de chuva, as vezes em que fui a única mulher em reuniões onde me chamavam de senhora com ironia. Os olhares enviesados, os boatos, as tentativas sutis de me empurrar para fora, como se o posto de mulher fosse incompatível com o peso do comando. E mesmo assim, eu fiquei. Permaneci quando outros desistiram. Agora, aquele documento provava que eu estava certa em não recuar, mas junto com o orgulho veio outra sensação, mais fria, mais amarga. Ninguém da minha família saberia, e se soubessem, duvido que se importassem. Daniel provavelmente acharia bonito. Karen talvez fizesse um post com legenda inspiradora sobre mulheres fortes, e continuaria me chamando de insensível pelas costas. Era isso que doía, saber que a vitória mais importante da minha vida não caberia nas conversas de domingo. Peguei o celular. Nenhuma mensagem nova, nenhum parabéns antecipado, só o silêncio habitual. Apoiei o queixo na mão e fiquei observando o papel à minha frente. Uma parte de mim quis ligar para minha mãe, mas parei. Ela diria o de sempre: filha, você merece o mundo. E eu agradeceria, sabendo que ela falava por afeto, não por compreensão. Ela não sabia o que era precisar ser mais forte que o próprio corpo. Decidi guardar o documento. Abri o armário, puxei a caixa metálica onde guardo tudo o que restou da minha vida militar. Fotografias, relatórios, recortes de jornais, medalhas que nunca mostrei. Quando levantei a tampa, senti o cheiro característico de metal e papel antigo. No fundo da caixa, entre relatórios dobrados e certificados, havia uma pasta vermelha que eu não via há anos. Dentro, estavam os registros da missão em que levei o tiro, e uma carta. A letra era firme, masculina, com o carimbo do Comando Internacional. Era uma correspondência antiga, datada do ano seguinte à missão, que nunca havia sido entregue a mim oficialmente. Eu só soube dela por acaso, quando um colega me enviou cópia por e-mail, dizendo: talvez você queira guardar isso. E guardei, sem coragem de reler. Abri. A sargento Marta Martins demonstrou bravura incomum em campo hostil, salvando vidas civis sob fogo cruzado. A operação resultou em 3 resgates confirmados e uma baixa mínima. Sua conduta foi elogiada pelo comando aliado. Recomendamos promoção antecipada por mérito e honra militar. As palavras me atravessaram. Eu nunca soube que haviam pedido minha promoção naquela época. Nunca soube que meu nome circulou em relatórios de alto nível. E, de repente, entendi. O reconhecimento de agora não era novo. Era o eco de uma dívida antiga, finalmente quitada. Senti algo desabar por dentro. Eu passei anos acreditando que ninguém tinha visto,
que meu esforço tinha se perdido na poeira daquele vilarejo, e, no entanto, tudo estava registrado. O exato momento em que meu corpo foi ferido, meu braço perfurado, minha vida redefinida, tudo estava documentado, assinado, arquivado em algum gabinete distante. O mundo militar havia reconhecido o que o mundo civil ignorou. Fechei os olhos, respirei fundo, e naquele instante percebi. A ferida no meu braço era cicatriz, mas a do coração ainda estava aberta. Eu sobrevivi à guerra, mas não à indiferença. Peguei o documento novo, o da promoção, e guardei dentro da pasta vermelha, junto com o antigo. 2 eras da minha vida, uma escrita no calor da batalha, outra no silêncio da espera, ambas ligadas por um fio invisível de resistência. De repente, o celular vibrou. Era uma mensagem de Daniel. Mãe quer saber se você vai no jantar de domingo. Karen vai fazer lasanha. Li e deixei sem resposta. Lasanha. Era quase cômico como a vida podia reduzir tudo a convites banais, enquanto algo histórico acontecia dentro da minha sala. À tarde, saí para caminhar. O céu estava limpo e o vento leve. Caminhei até o calçadão perto do mar e sentei num banco. O braço latejava. Talvez o corpo soubesse quando algo estava prestes a mudar. Peguei o celular de novo. Rolei pelas redes. Karen havia postado uma foto nova. Ela, Daniel e as crianças, todos sorrindo. Legenda: família é a base. O resto é vaidade. Quase ri. A ironia era perfeita. Enquanto ela buscava curtidas, eu carregava no bolso um documento que mudaria meu destino e que ela jamais entenderia. Voltei para casa no fim do dia. Peguei o uniforme de gala, vesti e olhei no espelho. As medalhas refletiam luz como pequenas verdades incontestáveis. E pela primeira vez em muito tempo, eu me vi inteira. Não como uma mulher quebrada, nem como alguém tentando provar algo, mas como alguém que simplesmente existia, sem pedir desculpas. Enquanto passava a mão pelo tecido da manga, senti o tremor de leve, o mesmo que causou o incidente do vinho. Sorri sozinha. Dano no nervo, pensei, e completei mentalmente. De salvar vidas. Lembrei da cara da Karen naquele dia, o choque, a vergonha, e imaginei o que ela diria se visse o que eu tinha nas mãos agora. Provavelmente sorriria, fingindo surpresa e diria: "Ah, que bom pra você", como quem dá tapinhas nas costas de quem venceu. Mas não quero aplaudir. A verdade é que eu não precisava mais da aprovação deles. A minha validação estava ali, carimbada, assinada, selada. E mais. Ainda era confidencial. Eu detinha algo que ninguém sabia, e isso me deu uma sensação estranha. Não de poder, mas de autonomia. Pela primeira vez, senti que a história não precisava mais ser contada por terceiros. Naquela noite, sentei no sofá, apaguei as luzes e deixei só a luminária acesa sobre os documentos. O papel refletia um brilho suave, quase simbólico. Era como se aquele feixe de luz dissesse: está na hora. Peguei um caderno e comecei a escrever meu próprio relato. Não para o comando, nem para a imprensa. Para mim. Escrevi tudo. O vilarejo, o tiro, o garoto salvo, a noite no helicóptero, o hospital, o silêncio, o desprezo, as piadas e, por fim, o momento em que percebi que o respeito que mais vale é o que nasce no espelho. Quando terminei, olhei o relógio. Quase meia-noite. A promoção ainda era segredo, mas dentro de mim, ela já havia sido anunciada. Eu não precisava mais que o mundo soubesse. Bastava saber que um dia eles saberiam e que o silêncio deles seria a confirmação do meu acerto. Antes de dormir, coloquei os documentos dentro de uma pasta preta menor e escrevi à mão, em letras firmes, para quando tentarem me apagar de novo. Apaguei a luz e me deitei. O som do mar ao longe entrava pela janela, misturado com o vento, e ali, entre o sono e a vigília, percebi: a guerra acabou faz tempo, mas a luta por dignidade nunca termina. Só muda de trincheira. Eu nunca acreditei que o desrespeito tivesse fundo. Sempre achei que, quando a pessoa ultrapassa um certo limite, o instinto de vergonha a faz recuar. Mas estava errada. Karen não tinha esse instinto. E Daniel? Bem, Daniel era o tipo de homem que confunde amor com passividade. Ele achava que paz se faz fingindo que nada acontece. Só que, às vezes, a paz é covardia disfarçada. Depois que descobri sobre a promoção, mantive tudo em silêncio. Continuei aparecendo nas reuniões de família como quem cumpre um dever moral, observando cada gesto, cada comentário, cada olhada enviesada. Era curioso perceber como eles me tratavam como uma figura quase caricata. A mulher farda, a séria demais, a que não sabe relaxar.
Eu podia entrar num ambiente e sentir a energia mudar. Era como se eu carregasse comigo o incômodo de lembrar a todos que disciplina existe. E o mundo, às vezes, odeia quem não vive de improviso. O jantar seguinte foi na casa de minha mãe. Ela insistiu para que eu fosse. Disse que queria a família reunida, como antes. Fui por ela, não por eles. Cheguei cedo, levei vinho, ironicamente o mesmo tipo que derrubei naquela vez, e ajudei a arrumar a mesa. Minha mãe parecia nervosa, ajeitando pratos e guardanapos como quem tenta prever o clima antes da tempestade. Karen chegou por último, acompanhada de Daniel e das crianças. Cumprimentou todos com aquele entusiasmo estudado, um sorriso grande demais para caber no rosto. Oi, Marta. Beijou o ar perto da minha bochecha. O tipo de gesto que parece afeto, mas só serve para criar distância. Eu respondi com um aceno curto. Durante o jantar, ela falava sem parar, sobre o trabalho, os filhos, a nova academia. Falava de como estava exausta, com a rotina de mãe e esposa dedicada. Daniel concordava com tudo, como sempre. Eu comia em silêncio, observando. Até que no meio da conversa, ela soltou a primeira provocação, disfarçada de curiosidade. E aí, Marta? Ainda nessa vida de quartel? Não cansa de tanto mandar e obedecer? Olhei para ela devagar. Cansa menos do que parecer o que não é. Ela sorriu. Ah, é brincadeira, mulher. Fala sério. Deve ser difícil ser tão dura o tempo todo. Você precisa relaxar um pouco. Alguns relaxam demais, respondi. Dessa vez ela não riu. Daniel pigarreou, mudando de assunto. Mas Karen não sabia parar. Ela não aceitava silêncio. Silêncio a deixava desconfortável. Era como se ela precisasse do barulho para continuar se sentindo relevante. Então insistiu. Aliás, você viu aquele vídeo que viralizou? De uma capitã que surtou durante uma cerimônia e desmaiou na frente de todo mundo? Eu vi e lembrei de você. Deus me livre. Imagina se acontece contigo? A mesa ficou em silêncio. Minha mãe tentou rir, tímida, para aliviar o clima. Deixa de bobagem, Karen. Mas o estrago estava feito. Eu mantive o olhar fixo no prato. Não por vergonha, mas por controle. Aprendi que, às vezes, a pior punição é não reagir. Quando olhei para cima, ela desviou o olhar. O jantar seguiu morno. As crianças brincavam na sala, e minha mãe tentava manter o clima familiar. Eu ajudava a recolher os pratos quando ouvi Karen sussurrar para Daniel, achando que eu não escutaria. Ela é fria assim porque não tem ninguém. Um namorado resolvia. Foi como se o chão cedesse sob meus pés. Não pelo insulto em si, mas pela ousadia, pelo prazer com que ela dizia aquilo, dentro da casa da minha mãe, como se a dor alheia fosse um enfeite na mesa. Coloquei os pratos na pia, respirei fundo e voltei. Fiquei de pé, à cabeceira. Karen. Ela levantou o olhar, fingindo inocência. Oi? Você tem razão. A frase a surpreendeu. Eu não tenho ninguém. Ela piscou confusa. Mas é curioso, porque mesmo sem ninguém, eu nunca precisei humilhar os outros para me sentir inteira. O silêncio foi absoluto. Daniel olhou para baixo. Minha mãe, pálida, tentou intervir, mas eu continuei. Você sabe por que minha mão tremeu naquele almoço, Karen? Porque eu levei um tiro salvando 3 pessoas. Um homem, uma mulher e um menino de 8 anos. Um dos tiros que não me atingiram perfurou o pulmão do meu parceiro. Ele morreu nos meus braços. Você acha que isso é fraqueza? Eu chamo de cicatriz de honra. Mas você não entenderia. Karen ficou vermelha. Tentou rir. Marta, não precisa se explicar. Eu não vim aqui para discutir com você. Só para deixar claro que da próxima vez que quiser falar de mim, faça isso na minha frente, não nas sombras. Peguei o casaco e a bolsa. Daniel se levantou, mas não disse nada. Ele nunca diz. Olhei para ele e completei. Você é pior do que ela, sabia? Porque vê tudo, e ainda assim escolhe o silêncio. Um dia, esse silêncio vai te engolir. Saí da casa sem me despedir. O ar da rua estava frio, mas a sensação era de liberdade. Caminhei devagar até o carro, com o som das vozes abafadas atrás de mim. Era sempre assim. Primeiro o choque, depois o desconforto, depois o esquecimento. Eles voltariam a rir, a conversar, a fingir que nada aconteceu. Eu, não. Dirigi sem rumo por alguns minutos até parar em frente à praia. O mar estava escuro, o vento forte. Sentei no capô do carro e deixei o cabelo solto. Pensei em tudo o que havia suportado. A dor física, o isolamento, o desprezo, as piadas. E agora, aquilo, a exposição pública da minha solidão.
Era quase poético, de um jeito cruel. Karen precisava me reduzir para se sentir superior, e Daniel precisava fingir neutralidade para sobreviver ao próprio medo de confronto. Eu era a lembrança viva de tudo o que eles não tinham coragem de ser. Olhei o relógio. Eram quase 11 da noite. Peguei o celular e vi uma notificação do comando. Cerimônia confirmada. Sua presença é obrigatória. Sorri. O destino tem uma pontaria precisa. A vida sempre encontra o momento certo de devolver o que foi tirado. No dia seguinte, minha mãe me ligou, aflita. Filha, a Karen está chorando desde ontem. Disse que você a humilhou. Respirei. Ela chorou porque se viu no espelho, mãe. Mas vocês são família. Família não é quem compartilha sangue. É quem não finge que você é um erro. Desliguei. O silêncio da linha me pareceu mais honesto do que qualquer tentativa de consolo. Nos dias que seguiram, a tensão se espalhou. Daniel não mandou mensagens. Karen sumiu das redes por uma semana. Minha mãe tentou remendar, como sempre. Mas eu já não sentia necessidade de explicar nada. Eu não devia satisfação a quem me transformou em alvo. Comecei a treinar novamente no quartel, preparando-me para o evento que se aproximava. Cada flexão, cada corrida, cada gota de suor me lembrava de quem eu era antes de permitir que o olhar dos outros me diminuísse. Meu corpo ainda tremia às vezes, mas agora eu entendia o motivo. O tremor não era fraqueza, era memória viva. Um lembrete constante de que sobreviver tem custo. Certa manhã, ao terminar o treino, recebi uma mensagem curta no celular. Era de Daniel. Podemos conversar? Hesitei. Respondi. Sobre o quê? Ele demorou alguns minutos e respondeu. Sobre ontem. A Karen quer pedir desculpas. Ri sozinha. Não era arrependimento. Era estratégia. Não precisa. Já aceitei as desculpas que ela nunca vai ter coragem de dar. Naquela noite, abri novamente a pasta vermelha. Tirei os documentos da promoção, a carta antiga, e deixei sobre a mesa. O papel parecia pulsar sob a luz. Toquei as bordas e senti algo dentro de mim se alinhar. A guerra pessoal estava quase no fim. Eu só precisava deixar que o tempo fizesse o resto. Pela primeira vez, percebi que não queria vingança. Queria justiça. E justiça, às vezes, é só deixar que a verdade apareça na hora certa. Há lembranças que o corpo guarda mesmo quando a mente implora para esquecer. Eu costumava achar que o esquecimento era uma forma de cura. Hoje sei que não é. Esquecer é abandonar uma parte de si. E eu já deixei pedaços demais pelo caminho. A missão que mudou minha vida nunca apareceu nos relatórios oficiais. Pelo menos não do jeito que aconteceu. Chamaram-na de Operação Aurora, um nome bonito para encobrir o caos. Foi numa fronteira onde o mapa não dava nome a quase nada, apenas coordenadas. O calor era seco, o ar pesado de poeira e desconfiança. Estávamos há 3 dias em patrulha, dormindo em turnos de 2 horas, comendo frio e ouvindo ao longe o som que todo soldado aprende a identificar mesmo dormindo. O eco irregular de disparos. A informação era simples, pelo menos no papel. Resgatar uma família de civis refugiados, mantida como refém por um grupo armado que não aceitava a rendição. A inteligência dizia que havia 4 pessoas no local, 2 adultos, uma idosa e uma criança. Só depois descobriríamos que eram mais. Na manhã do 4º dia, o rádio chiou. Equipe Delta, confirmação visual, alvo confirmado. Eu era a segunda em comando naquele turno. Nosso líder, o sargento Farias, era experiente, mas exausto. Tínhamos perdido um homem 2 dias antes por desidratação. O moral estava baixo, e o calor parecia queimar de dentro para fora. Ainda assim, seguimos. A vila era um amontoado de casas de barro, cercadas por vales estreitos e vegetação seca. A poeira entrava pelos dentes, pelos olhos, pelo uniforme. O primeiro tiro veio do nada, um estalo agudo que rasgou o silêncio como uma sentença. Deitei no chão, instintivamente, e vi Farias dar sinal para avançar pela lateral. A missão, que no papel era simples, se transformou em sobrevivência. Enquanto avançávamos, ouvi um som, choro. Vinha de dentro de uma casa com janelas cobertas por panos. O protocolo dizia: confirmar, comunicar, esperar autorização. Mas quem já olhou uma criança chorando enquanto o tempo corre sabe que o protocolo é um luxo. Eu olhei para Farias e ele entendeu sem palavras. Ele assentiu. Entrei primeiro. Lá dentro, o ar era denso de fumaça e medo. Uma mulher, um menino e um homem ferido no chão. O homem tinha um corte no ombro, e o sangue se acumulava numa poça escura. Eu me ajoelhei e tentei estancar o ferimento. Foi quando ouvi o som seco,
O segundo disparo. A parede atrás de mim explodiu em poeira. O homem armado estava no corredor, a uns 10 metros, apontando para mim. Lembro do olhar dele, frio, decidido. O tempo desacelerou. Eu ergui o braço para proteger o rosto, mas o disparo veio primeiro. O impacto foi como um soco elétrico. O ombro queimou, a visão piscou. Senti o sangue quente escorrer e o corpo falhar. Mas o instinto venceu. Ainda de joelhos, puxei a mulher e a criança para trás de uma pilha de caixas e gritei para o rádio. Contato! Recuem! Farias entrou disparando, e o resto é um borrão de som e poeira. O homem armado caiu. Eu lembro do cheiro de pólvora, de ferro e de terra molhada de sangue. Lembro da mulher chorando em um idioma que eu não entendia. Lembro de olhar para o menino e ver o medo que só existe nos olhos de quem viu o impossível cedo demais. O resto do grupo chegou minutos depois. Fui removida às pressas, com o braço coberto por uma bandagem improvisada e o uniforme rasgado. O helicóptero veio ao entardecer. A hélice levantava poeira, e o céu estava cor de cobre. Farias me segurou pelo ombro bom e gritou para que eu não apagasse. Eu tentei responder, mas o som não saiu. Acordei no hospital de campanha. O teto de lona balançava com o vento quente. Havia uma enfermeira de cabelo preso e um olhar cansado. Você deu sorte, ela disse. O projétil atravessou, mas não atingiu a artéria. Eu queria rir, mas não consegui. Sorte é uma palavra que dói quando dita sobre uma tragédia. Nos dias seguintes, recebi visitas dos oficiais, todos educados, todos frios. Um deles me entregou o relatório da missão. Tinha 3 páginas. Nenhum nome civil, nenhum registro do menino, nenhuma menção ao tiro. Conduta exemplar sob condições adversas, dizia o texto. Missão concluída com êxito. Li e pensei, como é fácil apagar o sangue com palavras certas. Farias veio me ver na última noite antes de voltarem ao fronte. Sentou ao lado da minha cama, acendeu um cigarro e disse: Você salvou 3 vidas, Martins. Mas ninguém vai lembrar disso. Vai lembrar que saiu ferida. É assim que funciona. Ele deu uma tragada longa e completou. Mas eu vi. E é isso que importa. No dia seguinte, ele morreu. Um ataque noturno. Granada na estrada. Depois disso, o tempo virou um borrão. Reabilitação, relatórios, transferências. A missão foi arquivada como procedimento finalizado. E por causa do sigilo, nunca pude contar a história completa. Nem para minha família, nem para os colegas. Eu carregava uma glória invisível e uma dor que ninguém reconhecia. Durante anos, evitei pensar no garoto. Mas às vezes, ele voltava nos meus sonhos. O olhar assustado, o brinquedo de pano que ele segurava. Descobri por contatos que ele sobreviveu. Foi levado para um campo humanitário e depois adotado. Isso me confortou por um tempo. Até que certa noite acordei suando, o braço latejando, e percebi que não era alívio o que eu sentia, era ausência. Eu salvei 3 pessoas e perdi a mim mesma naquele lugar. Foi essa a missão que moldou tudo. A razão do tremor, da cicatriz, do jeito contido com que eu encaro o mundo. Mas ninguém nunca quis saber. Quando voltei, todos só perguntaram quando eu voltaria a ser normal. Como se heroísmo tivesse botão de desligar. Como se fosse possível atravessar o inferno e voltar ilesa. Por isso, quando Karen me chama de fria, eu sorrio. Quando Daniel diz que tudo isso já passou, eu apenas olho para ele. Não passou. Está vivo em mim. Só que eles não suportariam ouvir o som de uma verdade como essa. Não entenderiam que existem ferimentos que não aparecem em radiografia. Essa missão nunca constou nos comunicados oficiais. Mas um general uma vez me disse que algumas histórias pertencem apenas a quem sobreviveu. E talvez ele estivesse certo. Mas parte de mim queria que, só por um instante, alguém olhasse para mim e visse além da farda, além da cicatriz, além do silêncio. Queria que vissem a mulher que ficou para trás naquele vilarejo, deitada na poeira, olhando o céu se fechando. Fechei a pasta vermelha que guardava os relatórios e as cartas. Coloquei tudo sobre a mesa e fiquei olhando. Aqueles papéis eram o que restava da pessoa que eu fui. Mas agora, com a promoção chegando e a cerimônia marcada, eu sentia que algo novo estava prestes a nascer e que essa vez ninguém conseguiria apagar. Olhei pela janela. O céu estava pesado, prenúncio de chuva. Engraçado. Na guerra, a chuva era sinal de alívio, porque abafava o som dos tiros. Aqui, ela era só silêncio. Mas o silêncio, aprendi, também é uma arma. No dia seguinte,
Liguei para o comando e confirmei minha presença na cerimônia. Estarei lá, disse, com o uniforme completo. Do outro lado da linha, o oficial respondeu. O país agradece, Major. Major. Ouvi aquela palavra como se fosse uma cicatriz ganhando voz. Desliguei, sentei e fechei os olhos. Vi o rosto do garoto de novo, o vilarejo, o calor, o som do tiro. Mas dessa vez ele não doeu. Ele só existia. Parte de mim, indissociável, inegável. A missão fantasma, a que nunca apareceu em relatórios, estava prestes a ser revelada. Não por mim, mas pelo tempo, que, ao contrário das pessoas, nunca esquece o que é verdadeiro. A manhã da cerimônia começou cinza, mas não fria. O ar tinha aquele peso silencioso de dias em que algo importante está prestes a acontecer. Acordei antes do despertador. O corpo, treinado pela rotina militar, já sabia o que fazer antes mesmo que o pensamento alcançasse a consciência. Lavei o rosto, prendi o cabelo com precisão milimétrica e vesti o uniforme de gala, o tecido pesado, as costuras firmes, o som do zíper subindo como um lembrete de quem eu era e do que nunca deixei de ser. No espelho, vi a cicatriz se desenhando sob a manga do uniforme. Ela não aparecia, mas estava ali, latente. O reflexo mostrava uma mulher inteira, mas só eu sabia o que faltava dentro. Passei a mão devagar sobre as medalhas, ajustando cada uma no lugar certo. Quando terminei, dei um passo para trás e fiquei olhando em silêncio. Parecia uma despedida, não da carreira, mas da mulher que um dia aceitou o silêncio como forma de sobrevivência. Antes de sair, olhei o celular. Nenhuma mensagem de Daniel, nenhuma ligação de Keren, nenhuma palavra sobre o evento. Eu sabia que minha mãe havia comentado com eles. Ela sempre comentava, mas também sabia que o orgulho ferido deles não os deixaria comparecer. E ainda assim, eu tinha esperança. Esperança de que, por um segundo que fosse, meu irmão olhasse para a televisão e me visse com os olhos de antes, não com os olhos moldados pela mulher que o manipulava. O local da cerimônia era amplo, uma praça central cercada por bandeiras e arquibancadas improvisadas. O palco, montado com cuidado, tinha o brasão das Forças Armadas ao fundo e dezenas de cadeiras alinhadas com precisão quase matemática. Quando cheguei, o sol começava a romper o cinza do céu e a multidão se formava aos poucos. Autoridades, veteranos, civis, jornalistas e curiosos. O som dos instrumentos afinando para o hino ecoava no ar. Fui recebida por um capitão jovem, que parecia nervoso em me cumprimentar. Major Martins, é uma honra. Sorri. Ele me conduziu até o assento reservado na primeira fileira. A cada passo, eu sentia o olhar de pessoas que talvez não soubessem quem eu era, mas percebiam algo diferente no meu andar. Não era arrogância, era firmeza. A firmeza de quem sobreviveu ao fogo, literal e simbólico. Quando a cerimônia começou, o apresentador anunciou cada homenageado com voz solene, medalhas, reconhecimentos, palavras bonitas sobre honra e patriotismo. Eu ouvia mais longe. Era como se tudo acontecesse dentro de um aquário, abafado, distante, até que ouvi meu nome. Major Marta Martins, reconhecida por bravura e conduta exemplar em operação de resgate internacional classificada. Responsável por salvar 3 vidas civis sob fogo inimigo. O tempo parou. As palavras atravessaram o espaço e caíram sobre mim como um raio mudo. Por um instante, tudo o que existiu foi aquele som ecoando dentro da cabeça. 3 vidas civis sob fogo inimigo. Eu me levantei. As pessoas aplaudiam, mas o som parecia vir de muito longe. Caminhei até o palco com passos firmes, cada um deles um fragmento de tudo que vivi. A areia, o sangue, o tremor, o desprezo, o silêncio. O general que me esperava no centro do palco tinha os cabelos brancos e o olhar experiente. Major Martins, disse ele, estendendo a mão. Em nome do exército brasileiro e do povo deste país, reconhecemos sua coragem e sacrifício. Prendi a respiração por um segundo. Ele fixou a medalha no meu peito e, num gesto incomum, abaixou a voz. Nem sempre o reconhecimento vem na hora certa, mas vem. Os fotógrafos dispararam flashes. Eu mantive o queixo erguido, os olhos fixos em algum ponto entre o público e o horizonte. E foi nesse momento, nesse exato instante, que vi algo que não esperava, entre a multidão, na última fileira,
Estavam Daniel, minha mãe e Karen. Karen usava um vestido azul, simples demais para o evento, mas chamativo o suficiente para dizer: estou aqui. Daniel ao lado, desconfortável, segurando as mãos uma da outra. Minha mãe, emocionada, chorava. Eles tinham vindo. Continuei imóvel, mas por dentro tudo tremia. Eu queria rir e chorar ao mesmo tempo. Não sabia se aquilo era arrependimento, culpa ou curiosidade, mas não importava. Eles estavam lá, assistindo. A cerimônia prosseguiu. Chamaram outros nomes, entregaram outras medalhas, discursos foram feitos. O general elogiou o comprometimento das mulheres nas Forças Armadas, falou sobre resiliência, sobre o papel da coragem silenciosa. Eu ouvia cada palavra como se fosse minha. Quando a banda começou a tocar o hino nacional, fechei os olhos. Não por emoção patriótica, mas por gratidão. Eu sobrevivi ao inferno, e pela primeira vez, alguém me via sem tentar apagar o fogo. Ao final, jornalistas começaram a se aproximar, pedindo entrevistas. Um deles perguntou: Major, o que sente ao ser reconhecida depois de tanto tempo? Respondi sem pensar: sinto que o silêncio também fala, e às vezes grita mais alto do que qualquer medalha. Ele sorriu, anotou e agradeceu. Depois da cerimônia, fui conduzida à tenda reservada para oficiais e convidados. Havia mesas com café, água e petiscos. O ambiente era tranquilo, formal. E foi lá que Daniel apareceu. Ele se aproximou devagar, como quem pisa em terreno minado. Posso falar com você? Eu o encarei. Depende. Vai ser uma conversa ou mais um pedido para eu entender o que não tem explicação? Ele suspirou. Eu errei, Marta. O som daquelas palavras me pareceu tardio. Todos erram, respondi. Mas alguns transformam o erro em hábito. Ele abaixou os olhos. A Karen quer te cumprimentar. Ela ficou muito tocada. Ri, sem humor. Tocada em quê? No ego? Na necessidade de estar próxima do que brilha? Mesmo assim, ele insistiu. Karen se aproximou, hesitante. Marta, eu não sabia da história. A missão, o tiro, nada. Você nunca quis saber. Interrompi. Há uma diferença. Ela mordeu o lábio, nervosa. Eu falei coisas horríveis. Eu sei. Mas ver você ali, sendo homenageada, me fez pensar. Pensar no quê? Em como eu seria se tivesse a sua coragem. Por um segundo, vi sinceridade nos olhos dela. Um lampejo curto, talvez de vergonha, mas não bastava. Não apagava nada. Karen, disse calmamente. Coragem não é fazer barulho. É ficar em pé quando o mundo tenta te dobrar. Ela chorou. Daniel ficou imóvel como sempre. Eu dei um passo para trás. Não quero que vocês me peçam perdão. Só quero que entendam uma coisa. O respeito que vocês negaram para mim, o mundo acabou de me devolver. E o mundo não devolve nada para quem não merece. Saí da tenda. Do lado de fora, o sol já estava alto. Um grupo de jovens soldados me cercou para tirar fotos. Um deles disse: A senhora é a inspiração pra gente, Major. Sorri. Então honrem o silêncio dos que vieram antes. Enquanto os flashes estouravam, olhei de longe e vi Daniel abraçando minha mãe. Karen chorava, discretamente, ao lado. E naquele instante, entendi algo que me libertou completamente. Eu não precisava que eles mudassem para seguir em frente. Eu só precisava parar de esperar que mudassem. Fiquei ali por alguns minutos, observando o movimento, o som das vozes, das bandeiras tremulando, dos passos firmes no asfalto, e percebi que, no fundo, aquela cerimônia não era apenas sobre mim, era sobre todas as mulheres invisíveis que o mundo reduz a silêncio, até que o silêncio se torna eco. Peguei a medalha, olhei de perto. Era simples, pesada, fria, e ainda assim carregava calor. O calor da sobrevivência. Guardei-a no bolso interno do uniforme, junto com a pasta preta que levava os documentos da promoção. Antes de ir embora, olhei uma última vez para o palco, e pela primeira vez em muitos anos, senti algo parecido com paz. Não a paz artificial dos almoços de família, mas a paz verdadeira. Aquela que vem quando você finalmente entende que não precisa provar mais nada. Dirigi de volta para casa com a janela aberta. O vento batia no rosto, e o som da cidade parecia diferente. Em algum ponto do caminho, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Te amo, filha. Você é o orgulho do seu pai. Respondi com 3 palavras. Eu sei, mãe. Quando cheguei em casa, pendurei o uniforme. O braço doía, mas era uma dor boa. A dor de quem lutou, caiu, levantou e foi vista. 3 dias depois da cerimônia, minha vida parecia ter mudado de ritmo,
Mas o mundo à minha volta continuava igual. A rotina no quartel seguiu no mesmo compasso. Reuniões, relatórios, treinos. Eu cumpria cada tarefa com a mesma precisão de sempre, mas havia algo diferente no ar. Olhares que antes me ignoravam agora me seguiam com respeito. As pessoas paravam no corredor, cumprimentavam com um aperto de mão firme. Chamavam-me de Major, com um orgulho que soava sincero. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que o peso do silêncio começava a se converter em voz. O que eu não esperava era o que viria depois. Não dos colegas, mas de quem menos merecia entender o significado daquilo tudo. A notícia da homenagem havia se espalhado. Saiu em um pequeno jornal local, depois num portal de notícias regional e, por fim, em uma reportagem nacional sobre mulheres de farda. Havia uma foto minha em pé, medalha no peito, rosto sério. O texto dizia: a Major Marta Martins, ferida em operação de resgate, foi reconhecida por bravura em missão internacional. Seu nome se junta ao pequeno grupo de mulheres condecoradas com a Medalha de Honra Militar. A matéria se espalhou. Compartilhamentos, comentários, curtidas. Em poucas horas, minha caixa de mensagens estava cheia. Colegas antigos, pessoas que eu não via há anos, enviando parabéns, recordações, frases prontas sobre orgulho e superação. Li algumas, ignorei a maioria. Não porque não apreciasse, mas porque eu sabia o que havia por trás desse tipo de atenção. Curiosidade travestida de empatia. No fim da tarde, o celular vibrou com uma notificação que me fez parar. Mensagem de Daniel. Vi a matéria. Estamos todos muito orgulhosos, mana. Você merece o mundo. Fiquei olhando a tela, imóvel. As palavras eram bonitas, mas soavam ocas. Pareciam escolhidas como quem escreve um cartão de aniversário atrasado. Logo depois, outra mensagem. A Karen também viu. Ela quer te ligar para pedir desculpas. Acho que ela percebeu o quanto te julgou mal. Apaguei a tela e coloquei o celular virado para baixo. Sabia que era só o começo. A família é sempre rápida em querer participar do sucesso que ignorou no fracasso. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Filha, você viu a reportagem? O padre da paróquia me mostrou no celular. Disse que quer te chamar para dar uma palestra na comunidade. Todo mundo tá falando de você. Ri baixo. E o Daniel, mãe? Perguntei. Ah, ele ficou emocionado, sabe? Disse que nunca te viu tão linda. E a Karen... Bom, ela chorou. Chorou. Que conveniente. As lágrimas sempre chegam quando há plateia. Nos dias que seguiram, vieram mais convites. Entrevistas, podcasts, eventos. Recusei a maioria. Não queria transformar o que vivia em espetáculo. Cada vez que alguém me chamava de heroína, eu sentia um nó no peito. Heroína é palavra de quem assiste de longe. Quem está dentro da guerra não tem tempo para títulos. Mas o mundo insistia em me aplaudir. E junto com ele, vieram os ecos da família tentando reescrever a narrativa. Karen publicou uma foto nas redes sociais. Uma imagem minha no palco, recortada de um jornal com a legenda: Orgulho da família. Minha cunhada, exemplo de força e amor à pátria. Mais de 200 comentários, corações vermelhos, mensagens de apoio. Alguns conhecidos nossos, ex-colegas da escola, vizinhos, elogiando o gesto lindo de união familiar. Eu olhei aquela postagem por longos minutos. Nenhuma menção ao que ela havia dito antes. Nenhuma lembrança do bêbado ao meio-dia, das risadas abafadas, das piadas sussurradas. Na narrativa pública, Karen agora era a cunhada orgulhosa, a mulher sensível que sempre admirou minha coragem. E Daniel, nas fotos ao lado dela, sorria como quem sempre esteve ali, apoiando desde o início. A ironia quase me fez rir. À noite, Daniel me ligou. Eu hesitei antes de atender, mas atendi. Marta, queria te agradecer por não ter respondido mal a Karen. Ela realmente está arrependida. A voz dele tinha um tom cuidadoso, quase ensaiado. A gente queria te convidar para um jantar aqui em casa. Só a família para comemorar. Faz tempo que a gente não se reúne direito. Fechei os olhos e respirei fundo. Jantar de comemoração. Repeti as palavras, saboreando o gosto amargo delas. Daniel, você lembra do último jantar? Aquele em que ela me chamou de bêbada e você fingiu não ouvir? Silêncio do outro lado. Então, irmão, o problema não é o jantar, é o que vocês chamam de família. Ele tentou argumentar. As pessoas mudam, Marta. Ela reconheceu o erro. Não, as pessoas se adaptam. Mudança é outra coisa.
Desliguei sem esperar resposta. Fiquei olhando o celular, sentindo aquele peso familiar, não o da farda, mas o das expectativas. A diferença é que, dessa vez, eu não ia carregar o fardo de ninguém. Nos dias seguintes, os convites continuaram. Mensagens de parentes distantes, amigos de infância, colegas de Daniel. Alguns queriam marcar um café, outros, ouvir de mim a história verdadeira. Um jornalista até ligou para Karen tentando conseguir meu contato direto. Ela, claro, se apressou em dizer que éramos muito próximas. Irmãs de alma, disse ela a um repórter. Quase engasguei de rir quando li. A hipocrisia tem um cheiro. É doce no começo, mas quanto mais você respira, mais enjoa. Uma tarde, minha mãe apareceu sem avisar. Trazia uma torta de limão nas mãos, o doce que sempre fazia quando queria amenizar alguma tensão. Filha, você precisa conversar com eles. Eles se arrependeram. A Karen tá te esperando, preparou até um jantar especial. Sentei com ela, tomei café, ouvi tudo sem interromper. No fim perguntei, mãe, você lembra quando o pai morreu e eu prometi cuidar de vocês? Ela assentiu. Então, eu cumpri. Mesmo quando não tinha ninguém para cuidar de mim. O Daniel não precisa do meu perdão. Ele precisa do meu exemplo. Ela chorou baixinho, como quem entende, mas não sabe o que dizer. Na semana seguinte, fui chamada ao quartel-general em Brasília para um evento de veteranos. Seria algo discreto, mas importante. Ao chegar, o assessor do ministro me disse que minha história havia inspirado a criação de um programa de apoio a mulheres militares feridas em serviço. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Não era apenas uma homenagem. Era transformação real, algo concreto. Quando voltei para o hotel naquela noite, o celular vibrou novamente. Era Karen. Mensagem longa. Marta, eu sei que não mereço seu perdão, mas ver tudo o que você fez me fez repensar muita coisa. Sempre te achei fria, mas hoje percebo que era força. Eu te invejei, e isso me fez pequena. Se puder, quero recomeçar. Demorei para responder. Pensei em todas as vezes em que me calei para evitar confronto. Pensei na foto cortada na sala dela, nas frases venenosas, nas risadas quando eu virava as costas. E mesmo assim, uma parte de mim queria acreditar que talvez, só talvez, o arrependimento fosse real. Mas aí, lembrei da legenda do post. Orgulho da família. Orgulho que não existiu quando eu precisei. Orgulho que só apareceu quando o aplauso veio de fora. Respirei fundo e digitei. Não preciso que você me admire, Karen. Só que me respeite. O resto, o tempo decide. Enviei. Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum novo post. No domingo, Daniel tentou de novo. Mandou uma foto da mesa posta, as crianças sorrindo, a lasanha no forno. Ainda dá tempo de vir. A gente sente sua falta. Olhei a imagem, depois as mãos marcadas de cicatriz que repousavam sobre o colo. Respondi, não posso hoje. Tenho serviço. E de certa forma, era verdade. O serviço agora era cuidar do que restava de mim. À noite, sentei na varanda com um copo de vinho. O mesmo vinho de antes. A mão ainda tremia um pouco, mas eu aprendi a não me envergonhar disso. O tremor é só o corpo lembrando que está vivo. Do apartamento, eu vi as luzes da cidade piscando, cada uma contando uma história que ninguém escutaria. Pensei em tudo o que aconteceu. Os anos de esquecimento, a ferida, o desprezo, a medalha, o aplauso, as mensagens tardias. E percebi algo simples, quase óbvio. Eu não queria vingança. Queria distância. Eles poderiam continuar me exaltando publicamente, dizendo que se orgulhavam de mim. Eu sabia a verdade. Orgulho e culpa, às vezes, soam parecidos quando pronunciados depressa demais. Peguei o celular, abri a última mensagem da Karen, li mais uma vez e arquivei. Depois abri o documento digital da cerimônia. A foto oficial da entrega da medalha. Salvei como plano de fundo da tela. Não para vaidade, mas para lembrança. Um lembrete de que, quando o mundo me chamou de fria, era apenas porque ele não sabia a temperatura de uma alma que sobreviveu ao fogo. A família podia fingir reconciliação. Eu fingiria esquecimento. No fundo, ambos sabíamos que era o mesmo tipo de mentira, a que mantém as aparências e poupa os culpados do peso da verdade. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário, o mesmo onde registrei tudo desde o tiro. Eles me querem por perto agora que a farda virou troféu. Mas eu sei, quem não suportou minha dor não merece compartilhar minha glória. Fechei o caderno e apaguei a luz. O som do vento contra a janela parecia aplaudir em silêncio. O mês seguinte à cerimônia foi o mais quieto da minha vida. Não porque faltassem vozes, mas porque eu
Enfim, havia aprendido a escutá-las na medida certa. O telefone ainda tocava com frequência. Convites, mensagens, pedidos de entrevista, cumprimentos de desconhecidos. Mas eu já não sentia a necessidade de responder a todos. Descobri que o verdadeiro privilégio é escolher quem tem acesso à sua paz. A família, como imaginei, recuou. O entusiasmo de Karen durou pouco mais de 2 semanas. Depois da minha resposta curta e fria, ela apagou o post e voltou às suas publicações de sempre. Fotos de jantares, frases sobre gratidão e cura interior, e sorrisos largos demais para quem ainda precisava provar algo. Daniel manteve um contato esporádico, enviando mensagens neutras sobre a mãe, sobre o tempo, sobre as crianças. Eu respondia com educação, mas sem aprofundar. Entre nós, o silêncio passou a ser a forma mais sincera de diálogo. Certa tarde fui ao correio buscar um envelope carimbado com o brasão do exército. Era oficial. A promoção a major havia sido homologada. Dentro do envelope, uma carta manuscrita do comandante da divisão. Major Martins, o tempo não apaga o mérito, apenas o amadurece. Que sua trajetória inspire as que virão depois. Li. Dobrei o papel e guardei na pasta vermelha. Era ali, naquele conjunto de folhas e cicatrizes, que estava registrada a história que ninguém me contou, a que precisei viver para entender quem eu era. Mas depois de tanto tempo vivendo no rigor, percebi que eu precisava de mais do que disciplina. Precisava de pertencimento. O tipo de laço que não vem do sangue nem de obrigações. Algo mais raro, mais silencioso, mais verdadeiro. Foi Dorival, um tenente reformado que conheci num simpósio de veteranos, quem me apresentou ao grupo. A gente se reúne toda quinta, Major. Não é nada formal. Só café, conversa e às vezes risadas. Serve para lembrar que a gente ainda é gente. Ele me deu o endereço. Um galpão simples na zona norte, paredes brancas, mesas de madeira, cheiro de café coado e ferrugem antiga. Na primeira vez que fui, hesitei na porta. Um senhor de barba grisalha e braço mecânico me viu parada e disse: "Entra, farda. Aqui ninguém precisa pedir permissão." Entrei. Lá dentro, uns 20 veteranos e veteranas conversavam, riam, contavam histórias interrompidas por silêncios que só quem viveu o mesmo entende. Havia uma naturalidade naquele ambiente que eu nunca experimentei em casa. Sentei num canto e fiquei ouvindo. Uma mulher chamada Paula falava sobre como era difícil se adaptar à vida civil. Você passa anos ouvindo ordens e, de repente, o mundo espera que você adivinhe o que quer sentir. Todos riram com aquele tipo de humor que cura. Pela primeira vez, eu ri também. Não um riso de conveniência, um riso leve, real, que vinha do reconhecimento. Com o passar das semanas, o grupo virou um porto. Ali, ninguém me via como a major, nem como a mulher fria que a família pintou. Ali, eu era só Marta. E ser só Marta era suficiente. Numa das quintas, levei um bolo de milho. O mais velho do grupo, Siqueira, veterano da missão no Haiti, provou e disse: "Tá seco, mas tá bom. Igual a vida, firme e sem frescura." Rimos. Depois do café, ele me contou sobre a filha que não o procurava há 7 anos. Ela acha que eu escolhi o exército no lugar dela. Eu só queria que ela entendesse que escolhi os dois, mas nem sempre dá para explicar. Aquilo me atravessou. Percebi que não era a única a carregar o peso de laços desfeitos. Um dia, o grupo organizou uma ação de apoio a famílias de soldados feridos. Fui ajudar na triagem. Eram mulheres jovens, algumas com crianças no colo, esperando notícias, pensões, papéis. Vi nelas a minha própria mãe anos atrás, perdida entre formulários e promessas. Passei horas ouvindo histórias, segurando mãos, anotando nomes. À noite, quando o último grupo foi embora, sentei sozinha no galpão vazio e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. O peso começava a sair. Foi ali que decidi algo simples, mas definitivo. Eu não voltaria a medir meu valor pelas reações da minha família. Eu não precisava que eles me amassem de volta. Eu precisava apenas me amar o bastante para não aceitar migalhas travestidas de afeto. Voltei para casa leve, quase serena. A cidade parecia menos hostil, talvez porque eu já não procurava aprovação em cada olhar. Fiz um jantar simples: arroz, legumes e o mesmo vinho que um dia simbolizou humilhação. Desta vez, a mão não tremeu. Levantei a taça e disse em voz baixa:
as que ficaram de pé. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar a casa. Tirei da parede a foto antiga da formatura e coloquei no lugar uma nova. O grupo de veteranos sorrindo, fardas diferentes, idades variadas, todos olhando na mesma direção. Era isso. Aquela era minha família agora, uma feita de dor compartilhada e de silêncio compreendido. Certo domingo, recebi um e-mail inesperado. Assunto: Projeto Mulheres em Missão. Era uma iniciativa que o Ministério da Defesa estava lançando para registrar depoimentos de militares mulheres que participaram de operações de risco. Queriam gravar minha história. Por um instante, hesitei. A exposição me assustava, mas pensei nas mulheres que vinham depois, as que ainda teriam que lutar contra o mesmo preconceito disfarçado de gentileza. Respondi: aceito, desde que contem a verdade inteira. A gravação aconteceu numa sala simples, paredes neutras, uma câmera e uma mulher de voz calma fazendo as perguntas. Major, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Pensei por alguns segundos. O dia em que percebi que coragem não me tornava invencível, só me tornava humana. E o mais bonito, quando entendi que salvar alguém não significa perder a si mesma. Saí daquela sala com um nó na garganta e uma leveza estranha no peito. Era como se finalmente tivesse contado ao mundo uma história que eu não devia mais carregar sozinha. No fim do ano, o grupo de veteranos organizou uma confraternização. O galpão estava decorado com bandeiras, fotos antigas e luzes de Natal improvisadas. Levei minha mãe comigo. Ela andava com mais dificuldade, mas fez questão de ir. Quando entramos, todos a cumprimentaram com carinho. Siqueira, o veterano da barba grisalha, se aproximou e disse: Dona Maria, sua filha é dura por fora, mas é das boas. Salvou mais gente do que você imagina. Minha mãe sorriu, os olhos marejados. Eu sei, só demorei para entender. Mais tarde, enquanto todos conversavam, Dorival subiu num banquinho e disse: A gente fala muito de farda, de guerra, de medalha, mas o que segura a gente de pé não é nada disso. É quem fica quando o barulho acaba. Olhei ao redor. Ali estavam eles, homens e mulheres que haviam perdido partes do corpo, da alma, da esperança, e ainda assim riam. E percebi, essa era a família que o destino me permitiu escolher. Gente que não precisava fingir nada, que não cobrava leveza, que sabia que existir já é, em si, uma forma de coragem. Naquela noite, voltei para casa à tarde. Chovia. Deixei as botas na porta e fiquei um tempo parada, ouvindo o som da água batendo no telhado. Peguei a pasta vermelha, abri e olhei cada documento. A carta do comandante, a foto do evento, o relatório antigo da missão. Depois, tirei uma folha em branco e escrevi à mão: Sobreviver é fácil. Difícil é continuar acreditando que ainda vale a pena ser boa. Dobrei o papel e coloquei no topo da pasta. Depois fechei, guardei na prateleira mais alta do armário e apaguei a luz. Na manhã seguinte, fui caminhar. O céu estava limpo e o ar cheirava a terra molhada. Passei por um grupo de crianças brincando com pipas, por um casal discutindo baixinho, por um cachorro dormindo ao sol. A vida seguia, simples e barulhenta. Sentei num banco da praça e tirei do bolso um pequeno pingente que uma das veteranas me dera. Um fragmento de metal fundido de munição, transformado em colar, para lembrar que até o que machuca pode ser reinventado. Segurei o pingente entre os dedos e, pela primeira vez em anos, sorri sem esforço. O telefone vibrou. Uma mensagem de Daniel. Mãe está melhor. Disse que te ama. Respondi apenas: eu também. E nada mais. As pontes não precisam ser queimadas. Basta deixá-las sem trânsito. Enquanto o sol subia, pensei em tudo que deixei para trás e tudo que encontrei no caminho. A solidão que antes me pesava agora parecia liberdade. Entendi, enfim, que a verdadeira vitória não era ter sido reconhecida. Era ter escolhido ficar inteira quando o mundo tentou me despedaçar. Levantei, ajeitei o colar no pescoço e comecei a caminhar de novo. Cada passo parecia um eco de tudo que sobrevivi. A farda, a cicatriz, a dor, a medalha, o silêncio. Tudo fazia parte. E pela primeira vez, eu não queria apagar nada. No fim da rua, um garoto passou correndo. A pipa vermelha no alto, o riso leve, o vento forte. O cordão escapou da mão dele e a pipa começou a subir sozinha, livre, dançando no céu. Fiquei olhando até desaparecer entre as nuvens. Talvez fosse isso o que sempre faltou. Deixar ir o que já não precisa ser segurado. Respirei fundo
Fechei os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Não a paz dos que se rendem, mas a dos que escolhem continuar.